Este vídeo é uma produção do projeto Estilos de Aprendizagem no Ensino da Matemática, vertente do programa Prossiga, Programa Institucional de Graduação Assistida, vinculado à DIREM Prograde, Diretoria de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. No vídeo de hoje vamos aprender o que são vetores. Então, aumenta o volume e fica ligado que lá vem conteúdo. Grandezas como, por exemplo, comprimento, área, volume e temperatura são completamente determinadas por um número, claro, acompanhado de uma unidade adequada, por isso são chamadas grandezas escalares. Entretanto, existem grandezas que não são completamente determinadas por apenas um escalar. É necessário estabelecer uma direção e um sentido para que fiquem realmente determinadas. Força, velocidade e aceleração são exemplos de grandezas com essa natureza. Para descrever esse tipo de grandeza, chamada grandeza vetorial, surgiu o conceito de vetor. Porém, antes de entrarmos no conceito de vetor, vamos passar por algumas noções primitivas da geometria, como ponto, reta e segmento de reta. O ponto é um objeto adimensional, isto é, não possui forma nem dimensão, utilizando para indicar uma posição no espaço. Pontos são usualmente denotados por letras maiúsculas, A, B e etc. Geometricamente, um ponto é representado por uma bolinha. Uma reta é um conjunto de pontos e não possui curvas em nenhuma parte de sua extensão. Como ela é constituída de infinitos pontos, pode-se afirmar que a reta é infinita. Os pontos de uma reta não estão no mesmo lugar e, portanto, é possível medir a distância entre eles. Por outro lado, como os pontos que constituem uma reta não têm dimensão, então a reta não possui largura, ou seja, é unidimensional. Retas são usualmente denotadas por letras minúsculas, R, S e etc. Toda reta determina uma direção e dizer que duas retas são paralelas significa que elas têm a mesma direção. Um segmento de reta é um pedaço de reta delimitado por um ponto inicial e um ponto final. O segmento de reta é representado pelos pontos que o delimitam, escritos juntos e com uma barra em cima. Por exemplo, um segmento de reta delimitado pelos pontos A e B podem ser representados por AB. A forma como é percorrido um segmento de reta é chamado de orientação. Por exemplo, o segmento AB pode ser percorrido do ponto A para o ponto B. Isso define uma orientação. Ou pode ser percorrido de B para A. Isso define uma outra orientação. Estabelecida uma orientação, então dizemos que o segmento está orientado. Vetor é um conceito definido por três elementos: módulo, que é o comprimento ou intensidade, direção e sentido. Então, fixados um módulo, uma direção e um sentido, temos definido um vetor. Portanto, um segmento orientado, ou seja, uma seta, será a melhor forma de representar um vetor. O módulo do vetor é dado pela distância entre os pontos A e B. Sua direção é dada pela reta que contém os pontos A e B e o sentido indicado pela seta é do ponto A para o ponto B. E sua notação usual é AB.